Ricardo Matias pode não jogar mais pelo Inter. Quero te falar disso e outras situações logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia a todos, ou boa tarde se você está vendo à tarde, ou boa noite se está vendo à noite. Então o importante é que todos tenham um excelente sábado. Dito isso, vamos falar de Internacional, trocar uma ideia, pedir para te inscrever no canal, dar um like no vídeo. O like, cara, quando chegar aqui você tem que deixar o like para ajudar o canal. Compartilhar esse vídeo para outros colorados para que eles possam ter acesso ao nosso conteúdo. Bom, dito isso, o Internacional pode negociar Ricardo Matias nos próximos dias. Bom, tem 4 dias em específico para a janela se fechar do mundo árabe. E cabe lembrar aqui, ressaltar aqui, que o Al Nassr é do mundo árabe e foi o time que demonstrou interesse por esse jogador. A janela se encerra só em 10 de setembro no mundo árabe. Então, o Inter tentou algumas negociações, eu vou te trazer detalhes dessas negociações todas para a gente debater aqui. Vamos lá. O Al Nassr é um jogador que despertou interesse na contratação do Ricardo Matias. Não só o Al Nassr, teve outros clubes, o Ajax da Holanda, o Manchester United da Inglaterra, todos despertaram interesse nesse jogador. Mandaram até olheiros para ver esse jogador, é um jogador jovem, um jogador longilíneo, alto, né? E matador, finalizador. Então tem um mercado muito forte na Europa. E o Inter vê essa negociação como muito importante para bater suas metas de final de ano, ter dinheiro para reposição no ano que vem, utilizar uma parte desse dinheiro. Porém, o dinheiro que o Internacional receberia desse atleta é apenas 60%, é o que pertence ao Inter, do jogador. Os outros 40% pertencem à Ferroviária. Até vou confirmar se a Ferroviária é para não me enganar, tá? Não quero dar para vocês uma informação errada, né? Tá aqui... É isso mesmo, Ferroviária. Ferroviária. Bom, acho que tá certo, não vamos cravar. Então, o Inter quer um valor maior por esse jogador. O Al Nassr foi o clube que surgiu como uma possibilidade desse atleta. E dizem que a primeira proposta deles foi 7 milhões de euros, 38 milhões de reais. Já se falou também que eles chegaram a uma proposta de 12 milhões de dólares. 7 de dólares, 38 milhões de reais, 12 de dólares para negociar esse jogador. Mas o Inter espera, neste atleta em específico, um valor na casa de 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares, o Inter com 60% ficaria com 12 milhões de dólares. Já é dentro do limite que o Inter gostaria. Hoje, a proposta que veio do mundo árabe para o Internacional seria 38 milhões, né? 22 milhões seria o Inter, ficaria nas mãos do Inter. E o Inter acha pouco para um atleta deste quilate, que pode render muito mais ali na frente. O Internacional até espera uma nova investida nos últimos dias da janela, uma investida mais forte, próximo a essa casa de 20 milhões de dólares, para se desfazer do jogador. O Inter que tentou nessa negociação, fez uma contraproposta, conversou com o Al Nassr, não uma contraproposta, mas conversou com o Al Nassr, na tentativa de incluir o Otavinho, jogador revelado pelo Inter. Isso é uma informação do Wagner Martins, tá? A tentativa era convencer o Al Nassr de, nessa negociação, pegar uma bolada de grana, tá, dentro mais próximo do que o Al Nassr oferece, e garantir o empréstimo do Otavinho ao Internacional, com o Al Nassr pagando uma parte do seu salário. E nós estamos falando uma parte significativa, porque o Otavinho ganha 3 milhões de reais mês. Então o Al Nassr teria que arcar com mais da metade disso para dar certo. Mas não houve uma negociação, não houve um avanço nessa situação. O Inter quer o Otavinho, talvez já pro ano que vem. Aí entra aquela questão, será que se o Inter concluir nos próximos dias, o Otavinho rescindir lá alguma forma de rescisão, que fique vinculado a alguma situação futura dos dois, poderia vir para o Inter? Não. O Inter pode contratar jogadores ainda nessa janela, a janela que já fechou no mercado brasileiro, mas jogadores que rescindiram contrato com seus clubes até 3 de setembro, no dia que fechou a janela.
Então, antes disso, o Inter pode contratar qualquer jogador livre no mercado que rescindiu antes disso, depois não. Bom, poderia haver uma situação de fechar agora o Matias, entregar na próxima janela e aí incluir o Otavinho na jogada? Pode. Essa é uma situação que pode. O Inter negociar a venda do Otavinho, negociar a venda do Matias, vinculando o Otavinho para vir ano que vem e entregar na próxima janela. É uma situação que pode acontecer, porque o Inter tem interesse nesse jogador, tem interesse no Otavinho e tem interesse em botar a mão num dinheiro pela venda do Matias. Mas também pode não acontecer absolutamente nada disso e o Al Nassr fazer a proposta que o Inter quer e o Internacional vender só o Matias sem nenhum jogador na troca. E aí, esperar que dê um embrolho, alguma situação no Otavinho no final do ano e o Inter tente trazer esse jogador. Dizem que o Grêmio também tentou esse jogador, buscou informações, mas saiu da negociação pelos altos valores. O Al Nassr que não deve utilizar o Otavinho essa janela, talvez emprestar a um outro clube árabe, mas... E aí foi a intenção do Inter, de trazer esse jogador para o Beira-Rio. Jogador que já está muito tempo fora, está com a vida feita, talvez seria o momento de retornar ao futebol brasileiro e quem sabe o Inter à sua casa durante muito tempo. Dito isso, o Inter segue em negociações, segue em trabalhos para a volta ao Campeonato Brasileiro. Semana que vem, sábado, diante do Palmeiras, o Inter retorna ao Campeonato Brasileiro. Temos o Palmeiras pela frente, o Grêmio e o Juventude, a sequência de 3 jogos. Grêmio em casa, Palmeiras fora, Grêmio em casa e Juventude fora. O Inter não sabe muito bem que time vai enfrentar do Grêmio. O Grêmio que está fazendo contratações pode ser um time completamente diferente do que se viu até agora. Então, vamos ver como é que o Inter se planeja para essa sequência. Roger Machado não deve sair. Tem muita gente que ainda pede a questão da saída do Roger Machado. O Roger não deve sair nessa sequência. É praticamente inviável que o Inter troque nessa sequência. Mas o Roger balança no cargo. Saindo numa sequência boa, com resultados bons nessa sequência, ele se mantém até o final do ano, no mínimo até o final do ano, e ali vai ser feita uma avaliação do que o Inter planeja para 2026, onde o presidente Alessandro Barcelos está a fim de fazer o all-in, montar um time capaz de vencer competições. Valeu! Bom sábado sem Inter, bom final de semana sem Inter. Bom final de semana para ti e para tua família, sem se estressar com futebol. A partir da semana que vem a gente está junto com o futebol novamente. Grande abraço a todos, tamo junto! Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?